quero cumprimentar a amada igreja na graça, na misericórdia e no amor do Senhor Jesus. Amém? Quero dizer da minha alegria de estar aqui, agradecer ao reverendo Leandro, esse jovem pastor muito amado, muito querido, colega de oração do ministério do G22, onde a gente se encontra para orar uma semana. Um homem de Deus, que Deus esteja abençoando ele no seu ministério, nessa igreja. Quero agradecer ao conselho da igreja, aos pastores e presbíteros, por toda a atenção, o carinho que estão tendo conosco, também com esse apoio missionário ao nosso projeto. A partir de agora, nós vamos designar um campo para mandar, como nós mandamos para todos os parceiros, os cartazes que serão mostrados trimestralmente com as atividades feitas no campo. Quero agradecer a nossa missionária Leni, está sempre em contato conosco, carinho muito grande, estava ansioso para conhecê-la, E também Selma, que aqui também trabalha, e todos, a amada SAF, atuante dessa igreja, agradecer a todos vocês e convidar vocês para no ano que vem, nós estamos precisando pelo menos de 10 pessoas, nós estamos com 4 igrejas que vão nos visitar, estamos esperando vocês para a viagem missionária. Você já pensou que é uma semana inteira, você todo dia indo para uma cidade, trabalhar com crianças de manhã, à tarde você visitar de 2 em 2 pessoas não crentes e visitar de 2 em 2 pessoas da igreja, que precisam de apoios, e à noite um grande culto, todos os dias, a semana inteira, isso é gratificante. Eu convido vocês para isso. Quero, assim, em nome do nosso projeto, em nome do Presbitério do Oeste Rio-Grandense, lá no Nordeste, lá em região Oeste do Rio Grande do Norte e também do Ceará, agradecer toda a atenção que vocês estão tendo conosco, Muito obrigado, que Deus recompense cada um de vocês. E gostaria muito que você estivesse sempre orando por nós, orando pelo trabalho que tem sido realizado ali, para que Deus continue nos abençoando. Eu fico muito grato. É um pedido especial que faço a todos vocês. Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 5, vamos ler 3 versículos da Bíblia Sagrada. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim, em Lucas, capítulo 5, versos de 27 a 29. E depois disto, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhes, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez de Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Amém. Sentem, amados. Quero trazer uma palavra nesta noite para todos vocês, praticamente dentro do mesmo tema de missões, de anúncio do reino de Deus. Agora, aqui é o próprio Senhor Jesus evangelizando. E o tema, ou o texto, trata-se do chamado de um homem chamado de Levi, ou Mateus. Vou ficar com o nome Mateus, porque Mateus escreveu e procurou botar outro nome semítico, botar o nome Levi e Mateus. Mateus
é muito mais judaico, hebreu. E significa presente de Deus, viu, Mateus? É isso que significa o nome Mateus na língua hebraica. E quem era esse Levi Mateus, né? O texto aqui é claro, irmãos, e diz que ele era coletor de impostos. Alguém, para o judeu, à margem da sociedade. Todos os judeus que se envolviam nesse tipo de atividade, era alguém que ficava à margem deles. Ele era, inclusive, tido como ladrão, usurpador, né? E traidor. Um judeu diferente dos outros judeus. Mas esse homem aqui, com tudo isso, foi o 8º apóstolo do Senhor Jesus. É uma prova do quanto o Senhor Jesus não faz assim acepção de pessoas. Esse texto aqui, amados, nos chama a atenção para a vida espiritual, em especial daqueles a quem foram chamados para servir ao Senhor, não é? Esse homem aqui, ele, ao ser chamado pelo Senhor, ele abandonou tudo. A história é que ele continuou pregando o Evangelho, mesmo depois da partida do Senhor, pregou em toda a Macedônia, no Egito, né? Ele pregou ali para os persas, para os partos, para toda aquela região ali. Ele foi um grande evangelista, foi alguém muito especial. Mateus foi alguém que fez aquilo que o Senhor havia chamado para ele fazer. Então, é uma experiência de alguém que foi chamado pelo Senhor nas circunstâncias em que ele estava para os judeus e teve a sua vida transformada. E essa vida transformada, amados, levou ele a abrir mão de muitas coisas, da capacidade que ele tinha para outras coisas, a sua própria dignidade, os seus sonhos, as suas ambições, né? E, afinal de contas, ele abandonou tudo isso para servir a Jesus. Aqui um caso de alguém que vai para o ministério. Então, esse é o homem pelo qual eu gostaria de tratar da vida dele em relação à lição que ele deixa para todos nós. Esse chamado aqui foi um chamado diferente dos outros. Aliás, o Senhor Jesus, quando nos chama diferente de todo o chamado dos homens. Os homens chamam de uma forma, mas o Senhor chama diferente, né? Quando ele chamou aqui Mateus, não chamou para dar um cargo superior a ele qualquer, não chamou ele para dar um emprego, para um empréstimo, para uma coisa assim, qualquer. Muito pelo contrário, né? O Senhor chamou para transformar a vida dele, e a Bíblia diz que ele seguiu ao Senhor Jesus. É isso que a palavra deixa claro para todos nós, né? Ele simplesmente abandonou a sua vida cotidiana, ele deixou, inclusive, o seu trabalho e passou a ter uma vida exclusiva para seguir ao Mestre. Então, ele dedicou toda a sua vida ao Senhor. Esse homem foi quem escreveu o próprio livro de Mateus, um livro escrito para os judeus, dos quais disseram até que foi ele que escreveu Hebreus, que eu acho que pode não ter sido. Mas, na verdade, é esse homem aí que eu gostaria de focalizar em alguns pontos aqui, para aprendermos alguma coisa do chamado em si, do convite do Senhor Jesus, que ele fez a Mateus, mas ele fez a mim, ele fez a você, a todos nós. Amados, o pecado é algo degradante que humilha as pessoas. O pecado é uma coisa que nós trazemos na nossa natureza humana, adâmica, não é? E o pecado, irmãos, tem nos levado ao sofrimento, e o pecado, ele leva à condenação da morte eterna. Portanto, precisamos urgentemente anunciar o reino de Deus,
para que as pessoas sejam perdoadas de seus pecados, não é? E só existe um meio pelo qual o homem pode estar livre do mal que o pecado causa na vida dele. É quando ele é chamado pelo Senhor, quando ele atende o convite de Deus, quando ele serve ao Senhor, então ele passa a estar livre de toda essa chaga que o pecado traz para o ser humano. Em primeiro lugar, o verso de número 27, eu quero pegar só o finzinho aqui, que diz assim, segue-me, não é? Amados, o chamado de Jesus, ele se constitui em um chamado divino. É um chamado que sem ele, ninguém pode oferir a salvação eterna. Ninguém pode ser salvo sem esse chamado. Esse chamado é um chamado importantíssimo que faz as pessoas abandonar o pecado, né? Abandonar as coisas do presente século, do mundo, não é? E o chamado do Senhor afasta o homem do pecado e, consequentemente, né, ao ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, ele passa por um processo de transformação, como temos experimentado isso ao sermos perdoados pelo Senhor Jesus. Queridos, eu nunca me esqueci de uma ilustração interessante, não é? Garibaldi, um grande comandante romano, ele vendo que Roma ia ser invadida, então ele resolveu fazer um chamado urgente aos jovens para se tornarem, aos soldados jovens, para vencerem aquela batalha tão dura que haveria de acontecer. E ele proclamou esse discurso que ficou muito conhecido. E ele disse, soldados, né, nada tenho para lhes oferecer, a não ser fome, sede, sofrimento e morte. E quem ama a pátria, não é? Quem ama o seu país. E muitos jovens atenderam o convite dele e até morreram e deram suas vidas. Ao contrário, o chamado do Senhor Jesus, embora possa ter fome, sede, sofrimento e morte, mas o chamado do Senhor Jesus, há nele a esperança da vida eterna. Deus nos promete algo muito além desta vida. É algo fantástico, meus queridos. Portanto, como é importante nós servirmos ao Senhor, não é? Como é importante seguir ao Senhor Jesus, dedicar nossas vidas, né, a Ele. Com certeza, há uma promessa que estamos aguardando do Senhor, que é a vida eterna. Amados, quando o Espírito Santo deposita nos corações a fé salvadora, né? O homem, ele é alcançado pela graça de Deus, né? E essa graça de Deus leva ao homem a fazer a grande declaração de fé, dizer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele é uma nova criatura. Quando ele recebe pelo Espírito Santo de Deus, não é? E a palavra de Deus nos diz que Pedro, ao ouvir o chamado do Senhor, ele fez a grande declaração de fé lá em Mateus 16:16. E ele respondeu ao Senhor, quando perguntado, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, é o que temos feito na vida da gente, que temos sido alcançados pela graça de Deus. E eu diria para vocês que os salvos, todos eles têm um propósito para servir a Deus. Todos. Então, ninguém aqui está sem propósitos. Todos têm um propósito que deve assumir imediatamente para servir ao Senhor. Todo aquele que foi chamado por Deus tem esse propósito para realizar na vida, né? Olha, amados, não importa quem a pessoa é, viu o caso do próprio Mateus, que não era tido socialmente como uma pessoa de bem, não é? Mas ele foi chamado pelo Senhor, não é? A pessoa pode estar fazendo qualquer coisa ruim, não é? Que possa trazer males para si e para os outros, não é? Mas, seja qual for a situação, no momento que ele ouve o chamado do Senhor Jesus, parece que
algo muda de uma forma maravilhosa, que ele passa, não é, a ver as coisas diferentes, não é? O homem ele pode estar na sua casa, pode estar no trabalho, na prisão, em qualquer outro lugar, não é? Ou até mesmo no fundo do poço. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele faz como Levi, ele se levanta, atende ao convite do Senhor e segue ao Senhor. É o convite de Deus que é irrecusável, irresistível. Não há como. Estamos aqui por isso. Essa é a razão de estarmos aqui, adorando o Senhor. Porque esse chamado irresistível de Deus nos alcançou e o Espírito Santo de Deus operou de forma tremenda em nossos corações. Amados, o tempo da salvação é o tempo de Deus. Não é o tempo do homem, não é assim, eu vou quando eu quero. É Ele que nos chama, é Ele que nos dá o tempo que nós precisamos para adorá-lo, amados, né? Então, não há como a gente pensar diferentemente, não é? Enquanto o homem vive, enquanto ele existe, não é? Ele tem esperança, não é? E há uma oportunidade que ele poderá ter de Deus na sua vida, e nós precisamos, como igreja, evangelizar, pregar o evangelho, porque nós não sabemos, é Deus que sabe, é Deus que conhece os corações, por isso nós temos que pregar, nós temos que evangelizar, nós não podemos deixar de fazer isso, não podemos deixar absolutamente, precisamos fazer o tempo todo, não é isso na vida da gente, não é? Amados, o homem pode ser muito mau, não é? Pode ter um coração perverso, não é? E ser um dos maiores pecadores da sociedade. Mesmo assim, o Senhor Jesus é o Salvador dele. O Senhor Jesus é quem salva ele. Ele é o único Salvador. Não existe outro Salvador. Só Ele faz isso, não é? E a Bíblia é clara para nós, lá em Hebreus 3:7. Se hoje ouvides, não é? A voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, né? Quando alguém ouve a voz do Senhor, quando Ele chama as pessoas, então as pessoas ouvem e automaticamente atendem ao chamado de Deus. Por isso que Paulo diz, repetindo Isaías, mas como ouvirão? Se não há quem pregue, se não tem presbiterianos para pregar, como é que as pessoas vão ser presbiterianas? Como é que as pessoas vão ouvir o Evangelho se não tem quem pregue? Então, nós precisamos estar pregando o Evangelho, né? O tempo todo pregando o Evangelho, né? É isso que devemos fazer, porque o Espírito Santo é quem vai nos convencer. Em segundo lugar, amado, o verso de número 28 diz assim, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Num avanço missionário, lá na cidade de Caraúbas, onde eu estou hoje, fizemos um avanço ali de plantação de igreja e, de repente, foi pela manhã, quando foi à tarde, 2h30, começamos a reunião de avaliação, de preparação para sair à tarde. Uma moça chegou no colégio lá, pediu ao vigia para entrar. E disse, então, que queria conversar com alguém que esteve na casa dela. E ali o vigia perguntou se podia entrar, nós mandamos entrar. E, de repente, aquela moça entra, e nós estávamos ali dirigindo aquela reunião, e ela viu as duas pessoas que foram da casa dela. E ali conheceu, correu e se abraçaram, e foi um momento muito gostoso. Aquela moça disse assim, eu não consegui almoçar. Eu, ao ouvir a voz do Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aquela jovem entregou a vida dela para Jesus. E plantou a igreja de Umarizal, plantou a igreja de Governador de Serra Rosado, uma grande missionária, uma serva de Deus, servindo ao Senhor, porque ela ouviu a voz do Senhor e resolveu atender imediatamente. Amados, nada pode ser mais importante do que o chamado soberano do Senhor. Não é? Nada pode ser, né, do que isso aí. Amados, para ser servo de Deus e fazer parte da sua igreja, não é? A pessoa precisa
atender ao chamado soberano de Deus na sua vida, para servi-lo, para adorá-lo. Amados, esse chamado, eu diria assim, é o chamado da misericórdia de Deus, né? Exatamente para aquelas pessoas que nada têm, nada, absolutamente nada, chance nenhuma no mundo tem, né? E que nada ela pode oferecer, né? Mas ao ouvir a vontade de Deus, o chamado de Deus na sua vida, né? Então ela passa a ser atraída pelo Senhor para fazer a vontade de Deus, e ela passa a ser uma pessoa muito especial, muito útil na obra do Senhor. Deus concede todas as condições para as pessoas mudarem de vida. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Quando nós plantamos aquela igreja que eu contei hoje pela manhã, daqueles 18 mil reais, que foi luta para conseguir, plantamos a igreja ali há 8 anos atrás, ela já é uma igreja organizada, em Pereiros, no Ceará. Eu vou citar o nome aqui da pessoa. E há 25 anos, lá na cidade de Mossoró, eu via nos jornais, né, no noticiário, que ele era um pistoleiro muito famoso e era prefeito da cidade de Pereiros, por 2 mandatos. Mas era alguém envolvido com tudo isso. E eu nunca me esqueci, porque foi assim um período que demorou, depois veio júri, veio tudo, nunca me esqueci. E sempre tive o desejo de conhecê-lo. Quando plantamos a igreja em Pereiros, no Ceará, veio logo a vontade de evangelizá-lo. E perguntei se ele era vivo. E disseram que ele era. Eu disse, procure alguém que o conhece para me visitá-lo na próxima visita no mês seguinte. E então eu vim no mês seguinte. E aí o nosso missionário identificou um empresário lá, que era amigo dele, que nem todas as pessoas penetravam lá na sua propriedade, era uma propriedade no meio de uma estrada, muito bem cercada. E aí o comerciante resolveu ir comigo. E foi eu, missionário, o meu companheiro de viagem, e o empresário visitar esse homem. Quando chegamos à casa dele, um alpendre muito grande, ele passou mais ou menos 15 minutos para sair. E quando saiu, um homem de baixa estatura, tipo Zaqueu, um revólver de um lado, outro de outro, 2 capangas de um lado, 2 de outro. Eu me lembrei de Ananias, quando foi até a rua direita para evangelizar Paulo, com todo aquele sacrifício. Então, o homem apareceu. Quando o homem apareceu, nossa técnica de avanço missionário é essa, a entrega do recado de Deus. Eu disse, seu Mardônio, eu estou aqui na sua casa porque o Espírito Santo de Deus me enviou para entregar o recado de Deus na sua vida, e eu sou missionário da Igreja Presbiteriana. Aí ele baixou a guarda, um instantinho, botou logo as cadeiras, nós sentávamos ali, entreguei o recado de Deus àquele homem durante uns 10, 15 minutos, depois eu fiz a pergunta da confissão no final e disse, senhor Mardônio, o senhor, sabendo onde é o caminho certo, se vai pelo caminho errado, o senhor gostaria de assumir um compromisso com Deus? Aquele homem abriu o coração para Jesus, entregou a sua vida. E aí passou a contar que os crimes, tudo era em defesa, era tudo para se livrar, não matou ninguém por matar. E a gente ouviu aquele homem atentamente e assistimos aquele homem. Quando a gente volta, no meio do caminho, o empresário que ia conosco, a gente ia feliz pelo contato. No meio do caminho, o empresário disse, me diga uma coisa, eu também tenho chance de ser crente? Naquela hora eu disse, agora mesmo, parei o carro, e ali nós oramos com aquele homem. Hoje está ele, a mulher, 3 filhos na igreja, e é uma figura especial da nossa igreja. Como Deus faz, amados, né? Deus concede todas as condições, Deus abre todos os meios para que o Evangelho, quando o Senhor realiza a obra que usa a mim, usa você, precisamos tirar os receios de falar, de convidar as pessoas, porque o Senhor é quem faz isso, Ele nos usa como instrumento da sua vontade. Todos os que são chamados pelo Senhor Jesus podem ser comparados, amados, a um imã que atrai, não é? Todos, não é? Ou como o vento que dissipa as nuvens, não é? É assim que Deus nos usa, de uma forma
extraordinária. Por isso que a palavra de Deus diz, lá no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, diz o profeta: vinde e argui-me, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, sangue carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, o Senhor nos capacita, quando Ele nos chama, Ele dá todas as coisas. Sinta-se na presença do Senhor. Quando você for evangelizar alguém, sinta-se ali como um instrumento do Senhor, e Ele abre a todas as oportunidades para sermos usados por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Ah, queridos, o chamado de Deus traz felicidade. Ora, o texto diz assim no verso 29, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Olha que resposta magnífica de alguém grato, que recebeu a salvação, recebeu a eternidade, que não é mais condenado, agora está livre da condenação eterna, agora é um eleito de Deus, escolhido do Senhor. Esse homem não teve conversa, né? E o chamado de Deus na vida de Mateus foi tão importante, né, que ele tomou a iniciativa de fazer convites, convidou sua família, convidou seus amigos, e diz o texto sagrado que ali havia muitas pessoas. Né? Eu pergunto muitas vezes, amados, quantos de nós temos oferecido esses banquetes ao Senhor, pelas dádivas, ou pela dádiva que Ele nos dá a cada dia? Amados, os escribas deles, diz o verso 30, que não leio, e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos. Amados, seguir a Jesus é seguir a felicidade, né? Viver esse momento maravilhoso, especial de mudança, de algo transformador que acontece em nossas vidas, né? É algo maravilhoso, algo espiritual. A felicidade de Mateus era muito grande, né? Ele viu a sua vida mudar da água para o vinho. Ele viu a sua vida mudar do dia para a noite, da noite para o dia, viu a sua vida mudar da morte para a vida. Então ele foi altamente, tocado, ele não tinha que fazer outra coisa a não ser essa, oferecer um culto de gratidão a Deus e entregar a sua vida. E por fim, amados, o verso 29 diz assim: uma multidão de publicanos e outros. Né? Olha bem o número de pessoas que estavam na casa daquele homem. Amados, quem é chamado, chama outro. Grave isso aí. Quem é chamado por Deus, chama outros. Numa ilustração, aliás, algo que aconteceu nos Estados Unidos, quando W. Arne, ele disse o seguinte, né? Estudando a vida dos convertidos e perguntando por que eles se tornaram membros das igrejas. E 70% a 80%, todos disseram que foram convertidos e levados a Cristo através de um convite. Então, amados, se cada um de nós trouxermos uma pessoa no mês, outra no outro, e assim por diante, com tantos bons pregadores que temos aqui, tantos reverendos, porque lá no sertão carece muitas vezes, né? Eu acho que muitas pessoas iriam ouvir a voz do Senhor aqui. Então, nós precisamos urgentemente, não é? Eu digo sempre assim, não é? Que bom ter um quadro maravilhoso de homens de Deus. A igreja é privilegiada. Todos os irmãos são privilegiados, porque sabe que ao convidar alguém vai ouvir um homem de Deus, que será instrumento do Senhor para fazer a sua vontade. Portanto, havia ali uma multidão de publicanos e de outras. Amados, a iniciativa de Mateus foi magnífica, não é? Ele pensou nas outras pessoas e fez um convite amplo. Ele sabia que as pessoas precisavam ouvir esse homem que ele ouviu, esse chamado irresistível, esse chamado que quando a palavra de Deus chama alguém, é a mesma palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é irresistível. Quando alguém vê a igreja e ouve a voz do Senhor, ela obedece e atende ao comando
do Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender isso, amado. É essa palavra maravilhosa que temos para oferecer. Nossa igreja não tem outra coisa a não ser a palavra do Senhor. E é ela suficiente para tudo. Esse homem, amados, fez esse banquete maravilhoso, né? O banquete era uma demonstração de gratidão, né? Porque ele esperava o quê? Esperava que aquela multidão também fosse ofuscada e ouvisse o Senhor, e ouvisse o que ele ouviu, e fossem chamados pelo Senhor, como ele foi. É assim que a gente deve pensar, não é? Ah, queridos, bom que a gente pensasse desse jeito. Interessante que os escribas e fariseus, que não perdem as oportunidades, estavam lá resmungando para um lado e para o outro. Aí Jesus não li, verso 30 e 31 diz: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Era para eles, para todos aqueles que se julgam donos da verdade, que acham que eles são os proprietários do futuro, da eternidade. Então, queridos, na verdade, aquela multidão estava atenta, ouvindo ali. O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que você faça? Os exemplos estão na Bíblia, fora da Bíblia. O exemplo de Filipe, que chamou Natanael. O exemplo de André, que chamou seu próprio irmão Simão. E aquela mulher samaritana, que foi demais, foi chamar todo o seu povo para ouvir o Senhor. Ah, queridos, o Senhor deixou-nos uma missão, não é? Deixou a sua palavra e nós precisamos pregar para as pessoas ouvirem. Que a gente possa pensar nisso, né? E as pessoas não devem duvidar do chamado de Deus, o mesmo chamado que ele fez a Mateus. Ele faz hoje às pessoas, é o mesmo. E tem o mesmo efeito, né? Porque o mundo pode oferecer todo tipo de divertimento, todas as coisas que possam trazer vantagens para desviar o homem, para levar o homem para a perdição, como nós estamos vendo aí, amados, as pessoas sendo levadas pelas as fortunas, pelo dinheiro, pela corrupção, não é? Pelo poder, pelo divertimento, tudo, a gente tem visto tudo isso, né? Porque Mateus poderia ter ficado sentadinho na coletoria, né? Certamente, né, ele iria ter as facilidades que todas as pessoas têm, mas ele ouviu um chamado maior, um chamado superior, algo extraordinário para a sua vida. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. E eu queria, já encerrando a nossa palavra, dizer que existe uma oportunidade para todas as pessoas, não é? Basta você ouvir a voz do Senhor e atender ao seu chamado, não é? E quantas pessoas, não tem assim, arrodeando a cada um de nós, próximo de mim, próximo de você, né? Deus deseja, meus queridos, um coração puro daqueles a que Ele chama, por isso que Ele faz o processo de transformação, né? Para as pessoas serem um verdadeiro adorador, para poder estar aqui e abrir mão de si mesmo, né? Abrir mão das vantagens do mundo, dos ídolos que por aí existem, né? Que as pessoas possam estar aqui dispostas para obedecer, para servir a Deus, né? E adorá-lo na sua casa. É isso que Ele quer fazer, né? Quando o Senhor Jesus diz, segue-me, Ele olha diferente dos homens. Ele vê não somente o que o homem é, ele vê o que o homem pode ser, ele vê não somente a atualidade em que o homem se encontra, ele vê o potencial que o homem tem. Jesus nos vê não somente como somos, não é? Mas como nós poderemos ser. E ele diz assim, dê-me a sua vida, e eu farei de você alguém especial, alguém muito especial. Eu queria concluir a minha palavra nesta noite, dizendo o seguinte: imagine que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro
esteja numa nave espacial em órbita da Lua, olhando para o planeta, e você imaginasse que Deus tem um mundo perdido, não é? Um mundo perdido em suas mãos. A Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que assim como por um homem entrou o pecado, Romanos 5:12, o pecado passou para todos os homens, e os homens conheceram a morte, e a morte também passou para todos os homens. Veja a situação do nosso povo de Santo Amaro, desse bairro aqui, que estão nessa situação. E nós que estamos com o Senhor, o que é que estamos fazendo? Não é? Amados, não precisamos assassinar ninguém, não é? Nem homens, nem mulheres. Nós não precisamos de armas para assassinar ninguém, de drogas, de bombas, não é? Para nos tornarmos culpados do sangue das pessoas. Queridos, basta que nós neguemos o Evangelho para as pessoas. Basta que nós negligenciamos, irmãos, a mensagem do Evangelho, porque assim todos estarão mortos e condenados ao inferno. Por isso que nós precisamos urgentemente se erguer e transmitir essa palavra. Quantas vezes a gente chega atrasado? Hernando Dias contou numa das mensagens dele que alguém que precisava evangelizar não evangelizou. Quando ele foi evangelizar, o homem tinha morrido. Passou a oportunidade. A mulher chegou na igreja, assistiu o culto. Quando terminou, tentou falar com o pastor, não conseguiu. Aí falou já no final, e o pastor falou com o conselho. Essa mulher pediu para ir amanhã na casa dela, ou pediu para ir hoje ainda na casa dela. Ela está desesperada. O conselho disse: não, pastor, essa mulher é uma mulher escusa, essa mulher é uma mulher da vida, deixa essa mulher para lá. Mas o pastor não conseguiu dormir. No dia seguinte, às 10 da manhã, chegou na casa da mulher. Quando chegou lá, estava fechada. Bateu a porta, a vizinha disse: não tem ninguém aí. Mas a mulher me deu o endereço, era aqui que morava. Ela disse: ela suicidou-se durante a madrugada e os familiares levaram ela para ser enterrada em um outro lugar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos chegando atrasados, porque não temos exercitado, não temos aproveitado as oportunidades. Amados, como nós vamos chegar diante de Deus? Pense. Eu me lembro de 2 acidentes semelhantes que aconteceram na Espanha com trens. Um deles, morreram dezenas de pessoas. Finalmente conseguiram tirar o maquinista entre as ferragens, e quando tiraram o homem, ele mostrou o bilhete: eu não sou culpado pelo acidente, alguém me deu a ordem e eu entrei. Como é, amados, que nós, cristãos, pastores, como é que o povo de Deus vai chegar diante do Senhor, diante do grande tribunal de Cristo? Como nós vamos nos defender dos nossos fracassos, das nossas fragilidades? Igreja do Senhor, o tempo chegou, diz o nosso hino: avante, avante, ó crentes. Que Deus abençoe. Amém.